Olá, bem-vindos a mais uma exploração detalhada aqui no nosso espaço. Hoje o foco é algo vital, literalmente, nosso sistema cardiovascular. A missão aqui é tentar desinventar como o sangue circula pelo corpo todo, né? E para isso a gente tem um material bem legal, anotações de uma aula prática de morfofisiologia. Exato, um material bem completo. Vamos investigar os componentes-chave, sabe? O coração, os vasos, o próprio sangue e entender os trajetos, como a pequena e a grande circulação. E tentar responder umas perguntas tipo: por que o coração dispara e a gente fica vermelho quando faz exercício? Como esse sistema responde quando a gente exige mais dele? São ótimas perguntas. É isso que a gente vai tentar esclarecer hoje. Então vamos começar a desembrulhar esse pacote olhando para as peças fundamentais desse sistema. Vamos lá. E o mais fascinante, eu acho, é como a forma de cada peça, a estrutura dela, está perfeitamente adaptada para a função que ela tem que cumprir. A gente olhando a morfologia, a estrutura mesmo, ajuda demais a entender a fisiologia, como tudo funciona em conjunto. É uma máquina incrível, né? Com certeza. Então, começando pelos protagonistas, temos o coração, que funciona como a nossa bomba central. Depois o sangue, que é muito mais que só um líquido vermelho, né? Ele carrega oxigênio, nutrientes, hormônios e também leva embora os resíduos do metabolismo. E tem um ponto crucial aqui nas notas. Arterial significa rico em oxigênio, venoso, rico em gás carbônico. E isso não define se o sangue está numa artéria ou numa veia, certo? Perfeito. Essa distinção é fundamental. O nome do vaso não diz o tipo de sangue e vice-versa. E o terceiro protagonista são os vasos sanguíneos. São tipo as estradas, né? Os caminhos por onde o sangue viaja. As estradas do corpo. Exato. E essas estradas não são todas iguais, claro. As artérias, por exemplo, são como as grandes avenidas, as autoestradas saindo do centro do coração. Geralmente elas têm um calibre maior, paredes bem fortes, com 3 camadas. A adventícia por fora, uma camada média muscular bem espessa que ajuda a impulsionar o sangue, sabe? E a íntima por dentro. Pensa nelas como tubos bem robustos, feitos para aguentar pressão alta. Uhum. E, importante, sem pedágios, quer dizer sem válvulas no meio do caminho. Só lá na saída do coração, as semilunares. Faz todo sentido, para o sangue fluir rápido, sem barreira, para longe do coração. E as veias? Seriam as estradas de volta para casa? Exatamente. As veias são as vias de retorno. O calibre delas varia, mas a diferença principal está na parede. A camada muscular média é bem mais fina, quase atrofiada. Elas não precisam gerar pressão, né? Só conduzir o sangue de volta. E como esse fluxo de volta é mais lento e muitas vezes tem que lutar contra a gravidade, Principalmente nas pernas, imagino. isso, elas têm um sistema super inteligente, válvulas internas. São como comportas que só abrem num sentido, sabe? Impedem o sangue de voltar para trás. Garantem o fluxo unidirecional de volta para o coração. Ah, por isso que problemas nas veias das pernas, tipo varizes, podem causar inchaço. O sangue tem dificuldade em subir se essas válvulas não funcionam direito. Exatamente por isso. O sistema precisa estar funcionando direitinho. Entendi. E os capilares, onde eles entram nessa história toda? Os capilares são as ruas bem pequenininhas, a rede de distribuição final e também onde começa a coleta. São ramificações minúsculas das artérias, que a gente chama de arteríolas, e também o início das veias, as vênulas. A estrutura deles é super simples, basicamente uma camada bem fininha de células, o endotélio, e um revestimento. É quase nada. Bem delicados. Muito. Imagina uma rede de canos extremamente finos e permeáveis. Eles são perfeitos para o trabalho principal deles, que é a troca. É ali que o oxigênio e os nutrientes saem do sangue para as células. E o lixo entra. Isso, e o gás carbônico e os outros resíduos entram no sangue para serem levados embora. É a estação de troca. Entendi. Então, temos as avenidas, artérias, as ruas de bairro com mão única e portões, veias com válvulas, e as ruelas de entrega e coleta, capilares. Muito bom. Agora vamos para a central de distribuição, o coração. As notas falam algo interessante sobre onde ele fica.
Não é bem à esquerda como a gente geralmente aponta, né? Isso, esse é um mito bem comum. E as notas esclarecem bem. Ele fica mais para o centro do tórax, numa região que a gente chama de mediastino, bem protegido ali atrás do osso externo. O que acontece é que a ponta dele, o ápice, geralmente se volta um pouquinho para a esquerda. Talvez seja daí que vem essa percepção, sabe? Ah, entendi. Mas a posição pode variar um pouco de pessoa para pessoa. O material até cita um caso bem curioso, quase inacreditável, de alguém que sobreviveu a um tiro no peito porque tinha o coração um pouco desviado para a direita. Uma sorte tremenda. Nossa, que sorte mesmo. E por dentro, como ele é organizado? Lembro das notas falando em 4 salas, 4 câmaras. Isso mesmo, 4 câmaras. Em cima ficam os átrios, o direito e o esquerdo. Eles são as câmaras que recebem o sangue. O átrio direito recebe o sangue venoso, aquele rico em CO2, que está voltando do corpo, e o átrio esquerdo recebe o sangue arterial, rico em O2, que vem lá dos pulmões. Ok, são as salas de espera, digamos. É uma boa analogia. E embaixo temos os ventrículos, direito e esquerdo. Esses sim são as bombas musculares potentes. O ventrículo direito bombeia o sangue para os pulmões, e o esquerdo, que é o mais forte de todos, bombeia o sangue para o corpo inteiro. E tem uma parede entre eles, né? Para não misturar tudo. Fundamental. Entre os 2 ventrículos tem uma parede muscular bem grossa, o septo intraventricular. A função dele é justamente essa: impedir que o sangue venoso do lado direito se misture com o sangue arterial do lado esquerdo. Essa separação é crucial para a eficiência do sistema, então. E a parede do coração em si, do que é feita? Ela tem 3 camadas principais. Por fora, tem o pericárdio ou epicárdio, que é tipo um saco protetor que envolve o coração. No meio está a camada mais importante para a função de bombear, o miocárdio. É o músculo cardíaco propriamente dito, forte, que faz a contração. E por dentro, revestindo as câmaras e também as válvulas, tem o endocárdio, uma camada mais fina. Certo. E as válvulas que você já mencionou antes? Elas funcionam como portas internas para garantir que o sangue só vá na direção certa, isso? Exatamente como portas que só abrem para um lado. São essenciais para o fluxo correto. Temos 2 conjuntos principais. Primeiro, as atrioventriculares, que ficam entre os átrios e os ventrículos. Do lado direito tem a tricúspide, chamada assim porque tem 3 partes, 3 folhas ou cúspides. E do lado esquerdo tem a bicúspide, com 2 partes, que também é muito conhecida como válvula mitral. Mitral, já ouvi esse nome. Sim, e o outro conjunto são as semilunares, que ficam na saída dos ventrículos, controlando o fluxo para as grandes artérias. Tem a pulmonar na saída do ventrículo direito para a artéria pulmonar e a aórtica na saída do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. Todas elas têm a mesma função básica: impedir que o sangue volte por onde não deve, o chamado refluxo. Entendido. Controladoras de tráfego internas e os grandes canos, os grandes vasos conectados diretamente ao coração. A aorta deve ser a maior, imagino. Sim, a artéria aorta é a maior artéria do corpo. Ela sai do ventrículo esquerdo levando o sangue arterial, rico em oxigênio para o corpo todo. É a principal autoestrada. Depois temos as veias cava, a superior e a inferior, que trazem o sangue venoso de volta do corpo para o átrio direito. O retorno. Isso. Aí temos as veias pulmonares, que são uma exceção interessante. Elas trazem sangue arterial oxigenado lá nos pulmões para o átrio esquerdo. A verdade, veia com o sangue arterial. E a artéria pulmonar, outra exceção. Ela leva sangue venoso do ventrículo direito para os pulmões para ser oxigenado. Artéria com sangue venoso. Precisa lembrar dessas exceções. Precisa. Ah, e não podemos esquecer de mencionar a circulação coronária. São as artérias e veias que ficam ali na superfície do próprio coração. Ah, as que nutrem o próprio músculo. Exatamente. O coração trabalha sem parar, né? Ele também precisa de combustível. Precisa receber glicose, oxigênio, energia. Como dizem as notas, é a rede de abastecimento do próprio motor. É verdade, o motor também precisa ser abastecido. E falando em trabalhar sem parar, as notas trazem os números impressionantes sobre os batimentos cardíacos, algo como 100 mil vezes por dia, e dizem que ele tem um marca-passo natural,
que funciona meio que independente do cérebro para o bombeamento básico. Isso é fascinante. É um dos aspectos mais incríveis do coração. Essa autonomia vem de um sistema elétrico próprio dele. Pensa como se fosse um circuito interno. O start, o gatilho inicial, é dado numa área chamada nó sinoatrial, SA, ou nó sinusal. Ele fica lá no átrio direito e funciona como um marca-passo natural do coração. É ele que dita o ritmo. Basicamente, sim. O impulso elétrico gerado ali se espalha pelos átrios, fazendo eles se contraírem. Isso é a sístole atrial. Esse impulso, então, chega num segundo ponto, o nó átrium ventricular AV, que fica entre os átrios e os ventrículos. E aqui acontece uma coisa interessante. Há uma pequena pausa estratégica no impulso. Uma pausa. Por quê? Para que serve essa pausa? É fundamental. Serve para dar tempo dos átrios esvaziarem completamente o sangue para dentro dos ventrículos antes que os próprios ventrículos comecem a contrair. Senão seria uma bagunça, né? Ah, claro, para sincronizar tudo. Exatamente. Depois dessa pausa, o impulso desce rapidamente por um tipo de cabo elétrico chamado feixe de His, que logo se divide em 2 ramos, um para cada ventrículo, e, finalmente, esse impulso se espalha pelas paredes dos ventrículos através de uma rede de fibras bem fininhas, as fibras de Purkinje, e isso causa a contração forte e coordenada dos ventrículos, a sístole ventricular, que é o que expulsa o sangue para as artérias pulmonar e aorta. E aí o ciclo todo recomeça. Que complexo. E lembrando, sístole é sempre a contração, o aperto, e diástole é o relaxamento, quando as câmaras se enchem de sangue de novo. Sístole e diástole. Que sistema preciso. E eu imagino que seja exatamente essa atividade elétrica toda que o eletrocardiograma, o famoso ECG, consegue medir, certo? As notas até mencionam as ondas P, QRS e T, e uma curiosidade sobre tatuagens de ECG que eu achei engraçada. E os transforma naquele traçado gráfico que a gente conhece. De forma bem simplificada. A onda P mostra a ativação elétrica dos átrios, quando eles vão contrair. O complexo QRS, que é aquele pico maior e mais pontudo, mostra a ativação dos ventrículos. E a onda T representa o relaxamento dos ventrículos, a repolarização, eles se preparando para o próximo ciclo. Entendi. E sim, a nota sobre as tatuagens é hilária. Parece que muitos desenhos por aí mostram traçados que, se fossem de uma pessoa real, indicariam alguma arritmia ou problema cardíaco sério. Talvez falte um pouco de consultoria médica lá no estúdio de tatuagem antes de fazer o desenho. Fica a dica. Fica a dica mesmo. Bom, agora que a gente entendeu como o coração bate, como esse impulso elétrico comanda tudo, como isso efetivamente move o sangue pelos 2 circuitos principais, vamos começar pela pequena circulação ou circulação pulmonar. Certo. A pequena circulação é o circuito curto, digamos, a viagem casa-trabalho-casa, do sangue para buscar oxigênio. Tudo começa no átrio direito, que recebe aquele sangue venoso, pobre em oxigênio e rico em CO2, vindo do corpo pelas veias cavas. Esse sangue passa pela válvula tricúspide e vai para o ventrículo direito. Aí o ventrículo direito contrai. Sístole ventricular direita. Isso. E bombeia esse sangue venoso pela artéria pulmonar, passando pela válvula pulmonar em direção aos pulmões. Lá nos pulmões, dentro dos capilares que envolvem os alvéolos, acontece a mágica da troca gasosa, a hematose. O CO2 sai do sangue e vai para o ar que a gente expira. E o oxigênio entra. E o oxigênio do ar que a gente inspira entra no sangue. Agora, ele está rico em O2, virou sangue arterial. E esse sangue retorna pelas veias pulmonares direto para o átrio esquerdo do coração. Fim do circuito curto. Ok, então o sangue foi aos pulmões buscar oxigênio e voltou para o coração. Missão cumprida na pequena circulação. E a grande circulação, ou sistêmica, essa deve ser a mais longa, né? Exatamente. A grande circulação é a viagem longa. A entrega para todo o país, para o corpo inteiro. O sangue arterial que acabou de chegar no átrio esquerdo
passa pela válvula mitral ou bicúspide e vai para o ventrículo esquerdo. Esse ventrículo esquerdo, lembra, o mais forte de todos. Ele contrai com muita força. Sístole ventricular esquerda. Isso, e ejeta esse sangue arterial com pressão pela artéria aorta, passando pela válvula aórtica. A aorta, por sua vez, vai se ramificando em artérias cada vez menores, depois em arteríolas, até chegar na rede de capilares, em todos os tecidos do corpo. Cérebro, músculos, órgãos, pele, tudo. Chegando em todas as ruelas. Exato. Ali nos capilares dos tecidos acontece outra troca importante. O sangue entrega o oxigênio e os nutrientes que as células precisam para funcionar, e em troca ele pega o lixo metabólico, o CO2 produzido pelas células e outros resíduos. Aí o sangue se transforma de novo, agora em sangue venoso. E começa a volta para casa. Isso. Ele começa a jornada de volta, passando pelas vênulas que se juntam formando veias maiores, até finalmente chegar às grandes veias cavas, a superior e a inferior. E as cavas desembocam onde? Lá no átrio direito, completando o ciclo e recomeçando tudo de novo pela pequena circulação. Uau. É um ciclo contínuo, né? Uma coisa levando a outra, sem parar, e muito bem orquestrado. Entender esse fluxo normal todo ajuda muito a gente a perceber quando alguma coisa não está indo bem. As notas até listam várias condições comuns e reforçam muito a questão da prevenção com dieta, exercício, algo que a gente ouve sempre, mas vendo a complexidade do sistema, fica mais claro por que é tão importante cuidar, né? Sem dúvida. Conhecer os problemas mais comuns ajuda a gente a valorizar a prevenção e a entender os riscos. As notas mencionam, por exemplo, a aterosclerose. Lembra das camadas das artérias que a gente falou? Na aterosclerose, placas de gordura, cálcio e outras substâncias vão se acumulando ali na parede interna, na túnica íntima. É como um encanamento que vai entupindo aos poucos. Isso dificulta a passagem do sangue e também endurece a artéria, tira a elasticidade dela. Essa condição, a aterosclerose, é a base para muitos outros problemas cardiovasculares graves. Imagino que o infarto seja um deles, né? O mais famoso, talvez. Exatamente. O infarto do miocárdio ou ataque cardíaco acontece quando uma dessas placas de gordura se rompe ou um coágulo de sangue se forma sobre ela e bloqueia totalmente o fluxo de sangue numa artéria coronária. Aquelas que nutrem o próprio coração. Isso. Sem sangue e sem oxigênio, uma parte do músculo cardíaco morre, necrosa. É uma emergência médica gravíssima. Antes do infarto acontecer, a pessoa pode ter sintomas de angina, que é aquela dor ou aperto no peito que surge geralmente com esforço ou estresse. É um sinal de que o fluxo nas coronárias já está reduzido, um aviso importante. Um alerta do corpo. Um alerta, exatamente. Outro grupo grande de problemas são as arritmias, que são falhas no sistema elétrico do coração, naquele ritmo que a gente descreveu. Elas podem se manifestar de várias formas. Batimentos muito lentos, abaixo de 60 por minuto em repouso, é a bradicardia. Muito rápidos, acima de 100 em repouso, é a taquicardia. E existem arritmias mais caóticas e perigosas, como a fibrilação, onde a atividade elétrica fica tão desorganizada que o coração não consegue bombear o sangue de forma eficaz. Nossa, essas parecem ser bem críticas mesmo. Mas as notas citam outras condições também, né? Sim, várias outras. Mencionam a insuficiência cardíaca, que é quando o coração, por alguma razão, perde a força e não consegue mais bombear sangue suficiente para atender às necessidades do corpo. Falam de problemas nas válvulas, como o prolapso, quando uma válvula não fecha direito e causa refluxo de sangue. Esse refluxo pode gerar o famoso sopro cardíaco, aquele som diferente que o médico ouve na ausculta. Ah, o sopro. Tem também a trombose, que é a formação de um coágulo, um trombo, dentro de um vaso sanguíneo, seja artéria ou veia. E o perigo é que esse trombo pode se soltar e viajar pela corrente sanguínea, causando uma embolia ao obstruir um vaso em outro lugar. Um exemplo clássico e grave é a embolia pulmonar. Entendi. Entender a anatomia e a fisiologia que a gente discutiu ajuda demais a visualizar como esses problemas todos acontecem, né? Onde eles ocorrem e por quê. Totalmente.
E uma coisa que a gente sempre monitora em relação a tudo isso é a pressão arterial, o famoso 12/8. O que esses números realmente indicam afinal? Ótima conexão. A pressão arterial mede basicamente a força que o sangue está exercendo contra a parede das artérias, principalmente quando ele é bombeado pelo coração. O primeiro número, que geralmente é o maior, é a pressão sistólica. É a pressão máxima que acontece durante a sístole ventricular esquerda, sabe? O pico de força quando o ventrículo ejeta o sangue na aorta. Pensa na força máxima da água saindo de uma mangueira quando você abre a torneira com tudo. Ok. O segundo número, o menor, é a pressão diastólica. É a pressão que ainda resta dentro da artéria durante a diástole, ou seja, quando o coração está relaxando entre um batimento e outro, se enchendo de sangue. Seria a pressão que fica na mangueira, mesmo depois que você fecha a torneira um pouco. A medida padrão é em milímetros de mercúrio, um mmHg. Certo. E como a gente sabe o que é normal, o que é alto, o que é baixo? As notas trazem a classificação que é usada geralmente. Considera-se normal uma pressão que fica ali entre 100 a 120 na sistólica e 60 a 80 na diastólica. O famoso 120/80 está bem no limite superior do normal. Abaixo de 100/60 já é considerado hipotensão ou pressão baixa. Acima de 140 na sistólica ou 90 na diastólica, aí já entra na faixa de hipertensão, a pressão alta. E ela tem diferentes estágios de gravidade. Quanto mais alta, pior. E tem uma faixa intermediária também, né? Sim, muito importante. Entre o normal e a hipertensão, tem a faixa de pré-hipertensão, que vai de 120 a 139 na sistólica ou 81 a 89 na diastólica. É um sinal amarelo, um alerta de que a pressão já não está ideal e o risco de virar hipertensão é maior. Entendi. E o que faz essa pressão subir ou descer no dia a dia? Tirando as doenças que a gente já falou. Muitos fatores do nosso cotidiano influenciam. Aumenta a pressão, por exemplo, o estresse e a ansiedade, porque liberam hormônios como a adrenalina que contraem os vasos sanguíneos. O exercício físico também aumenta a pressão, mas isso é temporário e, no longo prazo, o exercício regular ajuda a controlar a pressão. Certo. E um fator muito importante, o consumo de sal, de sódio. Porque o sódio faz o corpo reter mais água, e isso aumenta o volume total de sangue circulando, o que eleva a pressão. Dietas ricas em certas gorduras e a genética também têm seu peso. E para diminuir? Diminui a pressão, a desidratação, porque diminui o volume de sangue, alguns medicamentos, como os diuréticos, que eliminam sal e água, e, claro, o repouso, o relaxamento. As notas até trazem uma explicação interessante para aquela história antiga de dar água com açúcar para a pessoa nervosa se acalmar. Ah, sim. O que dizem? Provavelmente era mais um efeito placebo, sabe? O ato de comer ou beber algo doce no momento de estresse poderia sinalizar para o cérebro mais primitivo que a situação não era de perigo tão iminente assim, que havia recursos disponíveis. Uma interpretação interessante. Faz sentido. O corpo interpretando os sinais de forma bem básica. E para fechar, um ponto final que as notas ressaltam: a importância de algo relativamente simples, que é ouvir o coração. Sim, a ausculta cardíaca, o ato de usar o estetoscópio para ouvir os sons do coração. Parece básico, mas é uma ferramenta diagnóstica muito poderosa. Ouvindo os sons das batidas, o tuntar, e principalmente os sons do fechamento das válvulas, um profissional treinado consegue detectar muitas coisas. Sopros, que indicam problemas nas válvulas, arritmias pelo ritmo irregular, até sinais de insuficiência cardíaca. Isso reforça demais a ideia de que o acompanhamento médico regular, mesmo para quem se sente bem, é fundamental para monitorar a saúde do coração e pegar problemas logo no início. Realmente foi uma exploração bem densa, mas fascinante. Cobrimos desde as peças básicas do sistema cardiovascular, né? A estrutura, a eletricidade do coração, passamos pelos caminhos do sangue nas circulações pulmonar e sistêmica, demos uma olhada nos problemas mais comuns, na pressão arterial. Esperamos que essa análise das notas da aula prática tenha ajudado a clarear um pouco mais esse sistema tão complexo e tão vital para todos nós. Com certeza. Vimos a engenharia incrível e eficiente que temos dentro do nosso corpo. É impressionante.
E essa discussão toda me deixou pensando numa coisa. As notas focam bastante na parte mecânica, na elétrica, e em como fatores bem concretos, tipo dieta e estresse agudo, afetam a pressão de forma mais direta. Mas fica aqui uma reflexão, talvez, como exatamente a conexão mente-corpo, de maneiras talvez mais sutis, mais crônicas, influencia a saúde cardiovascular ao longo prazo. Quer dizer, para além da adrenalina do estresse momentâneo ou do sódio na dieta, que outras interações, talvez ligadas às nossas emoções do dia a dia, ao nosso estado mental mais constante, podem estar silenciosamente modulando o funcionamento do nosso coração e dos nossos vasos sanguíneos. É algo para a gente pensar, né? Uma excelente questão para a gente continuar pensando e talvez explorar no futuro. E com essa provocação, a gente encerra a nossa análise de hoje. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.